Bom dia, meus amigos. Estamos aqui, como prometido, 10 da manhã de domingo, sempre na nossa batalha democrática. Vamos esperar a turma chegar. A gente sabe que hoje é domingo, o pessoal dorme mais. Deixa eu só compartilhar aqui também um segundo e a gente já começa aqui. Pessoal entrando. Deixa eu ver. Botando no estopa. Fala, Carlão, bom dia, tudo bem? Como é que estão as coisas? Estamos aí, estamos na luta. Deixa só a turma entrar um pouco mais. Opa, tirar o som aqui. O Arlisson Maduro. Maduro mesmo, não? Odineide de Oliveira, Andréia Truz. Andréia sempre está aqui, Maria Augusta Cambará. Lula Francisco, Marisa Guedes, Marta Nardi. Bom dia lá para Paraíba. A Silvia Gomes, Natividade, bom domingo aí para todo mundo, vamos ser breves. Bom dia para a Otília de Mamãe Noel lá de Macaé. Natividade. Vou pedir para o pessoal, bom dia ao Piauí, Nora Augusta. Vou pedir para o pessoal de Minas Gerais se manifestar, quem tiver de Minas, que a gente vai falar um pouco do famoso sim. Então a gente tem uns recados aí importantes para Minas Gerais. Tucanistão com fé na vitória da democracia. Todos nós aí com fé na vitória da democracia, mas está difícil, hein? A gente tem que manter aí estado de mobilização e vigilância permanente, inclusive como foi dito ontem na carta, na resolução do Partido dos Trabalhadores. Já apareceu Minas Gerais aqui, Uberaba, Maria Adelina lá no Triângulo, Veridiana apareceu de São Paulo, Armando de Natal, opa, Vanessa, mais Minas Gerais, Capelinha, bom, Marli, sim blindado, é isso aí. Malu Porto, então não é assim, é Aécio Porto, né? O apelido dele era Aécio Porto. Mas enfim, Timburi, bom dia, né? Enfim, vamos lá. Para a gente falar desse ano de 2017, que foi o ano em que os brasileiros puderam conhecer de perto a politização do Poder Judiciário, ele não podia terminar de maneira mais esculhambada, né? Diz aqui a Marisa Guedes que Aécio debocha do povo brasileiro. Pois é, o Aécio resolveu sair da toca. Já tinha dado... Eu estava em Minas Gerais na quinta e na sexta-feira e até ouvi lá uma entrevista que ele deu para a Rádio Itatiaia, foi a primeira entrevista que ele deu, em que ele disse que vai ser candidato ou ao governo do Estado ou ao Senado, jamais aceitaria disputar uma vaga para deputado federal, porque também é uma questão da própria vaidade do Aécio, né? Um cara que foi deputado, governador, tal, senador, ele não aceitaria o rebaixamento. Mas o Aécio começou a sair da toca nessa entrevista que ele deu à Itatiaia, que é a principal rádio de Minas Gerais, do ponto de vista jornalístico, e praticamente repetiu a mesma coisa que disse a Itatiaia ao jornal Estado de São Paulo, entrevista dada aos jornalistas Pedro Venceslau, que é meu amigo, e o Eduardo Catar, que eu também conheço, né? E o Aécio fala o seguinte, ele fala que foi vítima da Procuradoria-Geral da República, que foi uma ação armada, ele só se arrepende de ter falado alguns palavrões naquele áudio, em que ele dizia que podia até matar o primo, aquela coisa toda, que precisava arrumar um cara para pegar as malas lá na JBS, que fosse alguém que não os delatasse, que a gente pudesse matar antes, palavras do Aécio, né? Ele se referia ao seu primo Frederico Pacheco, e também se arrepende do linguajar usado por ele com o Joesley, né? Mas fala que também foi vítima do Joesley. Quando foi questionado sobre as malas, né, de 500 mil, eram 4 malas de 500 mil, mas a primeira já foi interceptada e aí parou a ação controlada, ele fala que cometeu um erro, né, ao aceitar o pagamento em dinheiro vivo, mas que é legal, que não tem nenhum problema receber um empréstimo em dinheiro vivo, embora seja muito estranho, né, porque para todo mundo que conhece a JBS tem também um banco original. A Aécio podia simplesmente abrir uma conta, receber um crédito, um empréstimo. Muito curioso ele ter tentado receber dinheiro desta maneira, mas, como todo mundo sabe, ele conta com uma proteção jurídica muito forte, né? Não só jurídica, mas também política, né? Ele
para a gente rememorar, ele não foi alvo de pedido de prisão na primeira decisão lá do Fachin, que prendeu a irmã dele, prendeu o primo, prendeu todo mundo, mas o Aécio não. E o Senado também, quer dizer, quando o Supremo impôs medidas cautelares alternativas ao Aécio, o Senado decidiu, inclusive com a ajuda do PT, o PT soltou uma nota que eu critiquei muito no 247, o Senado decidiu que cabia ao Senado avaliar se essas penas poderiam ser impostas ou não. Bom, agora o Aécio está aí, livre, leve, solto, lépido e fagueiro, como se diz aí, já se colocando como candidato, né? Maria Brito está me dizendo aqui, olha, com muita sabedoria, Aécio está fazendo o papel dele, a profissão dele é ser político corrupto. Só continuará na profissão se os seus clientes permitirem. Então, atenção, mineiros, é isso aí. Bom dia, Ana, está dando aqui um alô também. Mas, enfim, então vamos falar mais do Aécio. Interessante ele se colocar como vítima, isso aí seria o caminho natural, normal, né? Mas é o que ele fala sobre o Lula, né? Diz o Aécio, vou mostrar para vocês, está aqui, certinho, né? Não torço pela prisão do Lula, afirma Aécio, né? Mas diz que o Lula tem que responder à justiça. Fala também que a justiça não pode ser seletiva, que a justiça tem que ser isenta, imparcial, tal, mas que, enfim, ele não torce pela prisão. Vou ler aqui na íntegra o que diz. Eu não torço pela prisão do Lula, não torço pelo que ele representou para o país, mas ele tem de responder para a justiça, que não pode ser seletiva. O que o ex-presidente Fernando Henrique externou é um sentimento pessoal. Temos de resgatar na eleição a capacidade de discutir o país. Temos de sair da delegacia de polícia e falar ao coração das pessoas. Precisamos respeitar um clima minimamente respeitoso. E aí é que a gente entra no ponto, né? Como é que pode, quer dizer, o Aécio, né, dar uma declaração dessa sem pelo menos pedir desculpas? Quer dizer, o Brasil entrou na delegacia de polícia e dela não saiu até hoje, basicamente pelo Aécio. O Aécio que não aceitou o resultado da derrota eleitoral, que jogou o Brasil nessa confusão tremenda, que disse que tinha perdido para uma organização criminosa, né, até ele ser flagrado lá nas malas de dinheiro da JBS, né, jogou o Brasil no caos, é responsável direto por pelo menos 2, 3 milhões a mais de desempregados no Brasil, sabotou o governo da Dilma, né? Para quem diz que a Dilma deixou 13 milhões de desempregados, eu sempre lembro que a taxa de desemprego do Brasil em dezembro de 2014, quando a Dilma se reelegeu, era a menor da história, 5,4%, né? 2015, o Aécio se une com Eduardo Cunha, com Michel Temer, esse trio sabota o país para promover o golpe, e aí você já tem os resultados desastrosos na economia. Soma-se a isso, né, a ação judicial que paralisou o Brasil, que afetou várias empresas, e você tem os tais 13 milhões de desempregados. Ou seja, a responsabilidade do Aécio nesse caos é tremenda, né? Como diz aqui a Conceição Lucas, mineirinho é cara de pau, homem da pior espécie. Deixa de ser cínico e mau caráter, rapaz. Rosa Diniz fala, Aécio é literalmente um psicopata. Malu Porto, Aécio é megalomaníaco, irresponsável e blindado. Desculpa. Então, assim, quer dizer, eu acho que, fazendo aqui a propaganda da nossa caneca também, o aspecto pedagógico desse golpe liderado pelo Aécio, né, que ungiu o Michel Temer à presidência, executado pelo Eduardo Cunha, foi dar ao Brasil a oportunidade de conhecer essas figuras, né? O Temer, todos sabem quem é, rejeitado por 95% da população. O Aécio é o segundo político mais rejeitado do Brasil, com 94% de rejeição. E o Eduardo Cunha é o terceiro mais rejeitado, com 90% de rejeição. Ou seja, a trinca do golpe pode estar exercendo poder, né, mas está na lata de lixo da história. O Cunha exerce o poder através do Marum, indicado por ele para ser o secretário de governo, que nomeia todos os cargos. O Aécio tem vários cargos na máquina pública federal, lembrando que o PSDB fez vários ministros, né? E o Temer está aí se arrastando para ver se chega até o final, prometendo ao mercado a chamada reforma da Previdência, né? A Edna Sandal me lembra, o Aécio tem que responder por todos os desmandos dele. Vamos ver se a justiça que o Aécio prega será também
como ele diz aqui, não pode ser partidária, tem que ser isenta, tal, não pode ser politizada, né? Vamos ver se essa justiça vai funcionar para o Aécio. Lembrando que o antecessor dele na presidência do PSDB, Eduardo Azeredo, levou 12 anos para ser julgado em segunda instância. O processo do Lula corre em 6 meses, né? Mas tem algumas coisas nas entrelinhas dessa mensagem do Aécio, quando ele fala que não quer ver o Lula na cadeia, que o Brasil tem que sair da delegacia de polícia. Eu acho que efetivamente, e ele inclusive defende a candidatura ao Lula, ele afirma que o PSDB deve estar pronto para disputar a presidência com o Lula. Eu acho que o Aécio vai trabalhar contra a candidatura do Geraldo Alckmin do PSDB. O PSDB é sempre assim, quer dizer, eles se sabotam internamente. Para quem não lembra, na eleição de 2006, o Aécio traiu o Alckmin, tanto que ele fez um movimento que era chamado de Lulécio. Ele estimulou os mineiros a votarem no Lula e também no Aécio, porque ele sabia da popularidade do Lula, né? Dizia que o Lula era um fenômeno, quer dizer, talvez o melhor político que o Brasil já tivesse construído. Ele até tinha uma estratégia bastante inteligente para tentar chegar à presidência. Ele falava que 2010 seria a vez do pós-Lula, né? Ou seja, alguém que reconhecesse todos os êxitos do presidente Lula, também reconhecesse êxitos do Plano Real, tal, aquela coisa toda, e se apresentasse como alguém que não seria contra, mas seria pós a era Lula. Dizia-se até naquela época que o próprio Lula poderia apoiar a candidatura do Aécio a presidente se o Aécio saísse do PSDB e entrasse no PMDB. O Aécio não fez esse movimento, e aí em 2010 o candidato a presidente contra a Dilma foi o José Serra, né, pelo PSDB. O Aécio foi para o Senado, mas o Aécio também traiu o Serra em 2010, tanto que ele lançou um movimento que era chamado em Minas Gerais de Dilmazia. As pessoas votavam na Dilma e votavam no Anastasia. Então, o PSDB é isso, quer dizer, eles vivem brigando internamente. Duvido que o Aécio possa fazer campanha para o Alckmin. Até porque na convenção do PSDB na semana passada, ele foi recebido aos gritos de ladrão, foi xingado, teve que sair pela porta dos fundos. Ele é questionado sobre isso nessa entrevista do Estado e diz que não, que ele foi recebido com muito carinho, que ele entrega um partido unido para o Geraldo Alckmin. Evidentemente é uma piada, né? O PSDB está dilacerado, destruído, e você não vai ter nenhuma unidade nesse campo. Então você vai ter aí o Alckmin muito enfraquecido, com a turma do Aécio trabalhando contra ele. Não sei se vão trabalhar pela candidatura do Lula, como diz o Aécio aqui, mas é uma sinalização importante. Quando ele fala também que ele quer o Brasil fora da delegacia de polícia, eu acho que ele está pensando evidentemente nele, né? Porque vamos dizer o seguinte, supondo que o Lula seja condenado e preso, né? Será que esse processo vai parar no Lula? Será que esse processo efetivamente não pode continuar com o resto da oligarquia política? Para muita gente da classe política não interessa a prisão do Lula, porque estão todos aí com um telhado de vidro, com o rabo preso e tudo mais. A Alzira Madeira me diz o seguinte: o Aécio pensa que o fato de ser neto de Tancredo o blindaria de qualquer coisa, achando que tinha nome de grife, e ainda se comporta como tal. Não se deu conta do estrago que o seu comportamento fez em sua reputação política e até na reputação do próprio PSDB, que já não era grande coisa. Você disse tudo, viu, Alzira? Porque o Aécio, ele realmente se achava um príncipe da política brasileira, ele achava que ele tinha um direito divino de ser presidente do Brasil por ser neto de Tancredo, achava até que, na verdade, a sua eleição fecharia um ciclo, né? Sabe naqueles livros do Skidmore que você tem lá, de Getúlio a não sei quem, dos militares até Tancredo, e ele seria de Tancredo até Aécio, quer dizer, fechando aí um terceiro ciclo da nova república, né? Então o Aécio tinha essa percepção de, né, ser um príncipe na cena nacional, e de fato muitos o tratavam como príncipe efetivamente. Ele é muito protegido na classe política, no poder judiciário, tal, mas ele estragou, ele realmente, quer dizer, não só, desculpa a expressão, mas cagou no país, né, no país como um todo, mas estrepou o PSDB como um todo, que hoje o vê como um intruso. Quer dizer, várias pessoas saíram do PSDB em razão do fator Aécio. Os economistas do Plano Real, por exemplo, Gustavo Franco, Helena Landau, saíram do PSDB, foram para o Partido Novo, alegando a impossibilidade de permanecerem no partido com a presença do Aécio, né? E o PSDB de São Paulo trata muito mal, porque enxerga chances muito pequenas do Alckmin em razão do que foi feito pelo Aécio.
Mas, dito isso, quer dizer, eu acho que a gente também tem que destacar a grande qualidade, não qualidade, mas a grande característica da personalidade dele, que é cinismo / hipocrisia. Quer dizer, o cara vinha com essa cara de pau, com essa cara dura, né, sem pedir desculpas, e ele que cobrava tanto um pedido de desculpas da Dilma, dizendo que vai ser candidato ao Senado, tal, para que as coisas voltem a funcionar, ou ao governo em Minas Gerais, e dizendo que, olha, não, ele só falou num palavreado que era um pouco suspeito. Realmente são traços, como disse alguém, quase que beiram a psicopatia, né? Viridiana me pergunta, aqui, olha, todos esses dizem, olha, queremos que Lula concorra, não é porque eles sabem que as urnas possam ser sabotadas, segundo o cafezinho. Eu acho que alguns dizem que querem que o Lula concorra, sinceramente, e outros não, né? Por exemplo, eu acho que quando o Dória dizia, tal, ele queria dizer, não, olha, eu quero o Lula porque eu sou capaz de vencer o Lula, embora ele soubesse que jamais conseguiria vencer o Lula. O Aécio talvez queira o Lula na disputa, sim, porque o Aécio talvez queira a vitória do Lula e a derrota do PSDB. Essa coisa de política é um negócio muito complicado, às vezes o cara diz uma coisa querendo dizer outra, mas eu acho sim que o Aécio pode estar querendo, vamos dizer assim, a volta do Lula para controlar também um pouco esses excessos do Poder Judiciário, não contra, né, não contra o Lula, mas contra ele. Eu acho que ele está pensando na situação específica dele, né? Eu queria passar agora falando do Aécio, aliás, só para fechar no ponto do Aécio, que eu acho que é fundamental, dada essa postulação dele de que pretende ser candidato ao Senado, é que todos os que têm simpatia pela esquerda e que têm, vamos dizer assim, apreço pela democracia, eu acho que devem estimular a candidatura da presidente legítima, Dilma Rousseff, golpeada, esfaqueada pelo traidor, pelo Silvério Aécio, né, para que ela seja candidata ao Senado por Minas Gerais. É muito importante, quer dizer, pedagogicamente, para o eleitor brasileiro, que a Dilma possa impor essa derrota ao capitão do golpe, o banido da política por Minas. Aí tem pessoas que falam que esse arranjo em Minas Gerais é difícil, porque já tem outras pessoas na frente, porque não sei o quê, porque o Pimentel tinha que fazer uma composição assim, assado, oferecendo a vaga do Senado para ampliar a chapa. Eu acho que a questão mais importante realmente é a gente dar a oportunidade ao eleitor de ter um novo embate Dilma-Aécio para que a Dilma possa humilhar esse traidor da democracia brasileira, que foi o Aécio, e que talvez a tenha até destruído, né? Quer dizer, a gente não sabe se a democracia brasileira resistirá a todo esse estrago. Ainda é uma questão em aberto. A gente vai ter que esperar os próximos anos, né, para fazer uma leitura histórica mais apropriada do que foi esse processo. Então, o meu movimento, o movimento do 247, de todos aqui, vai ser Dilma 2018 ao Senado por Minas Gerais, embora ela tenha candidatos, ela tenha convites para disputar o Senado por vários estados, né? Fernando aqui me lembra que ela está na frente nas pesquisas para senadora em Minas Gerais. Viva! Né? A Zelina me pergunta quantas vagas, são 2 vagas. Lembrando que os 2 senadores que têm que reconquistar as suas vagas são os 2 mais enrolados de Minas Gerais, que são o Aécio e o Zezé Perrella. O que continua mais 4 anos é o Anastasia. Seria muito interessante a Dilma ganhar uma vaga, alguém da esquerda conquistar outra vaga, e a Dilma poder se juntar ao Anastasia no Senado, porque o Anastasia era o maior puxa-saco da Dilma quando era governador de Minas, e se prestou ao papel de ser o relator do impeachment, né? Enfim, para entrar para a história como mais um dos traidores, mais um dos silvérios da história brasileira, né? Quando essa história foi efetivamente escrita em detalhes. Então vou falar para vocês agora de um outro tema, que foi a resolução do PT, que saiu ontem, divulgada pela Gleisi Hoffmann, em que ela diz que, a partir de agora, o PT está em estado de vigilância e mobilização permanente. Né? Vigilância e mobilização permanente em defesa de Lula e da democracia. Acho muito importante essa decisão, porque esse mês de janeiro, que é o mês em que as pessoas viajam, descansam, tal, vai ser um mês de preparação para uma guerra. Né? A Gleisi anunciou vários atos, né, que já começam no dia 11 de janeiro em Salvador. É o primeiro grande ato em defesa do Lula na lavagem do Bonfim, que é em Salvador, né? E você vai tendo atos em várias cidades que culminam no dia 24 com o chamado Ocupa Porto Alegre, né? Então, Porto Alegre
a expectativa é levar muitas pessoas para lá. O MST também anunciou que já vai estar acampado em Porto Alegre a partir dos próximos dias, ou seja, já é uma vigilância permanente para que, né, as pessoas percebam que o Lula não está sozinho, né, que ele tem o povo na rua ao lado dele. Essa mobilização, esse estado de vigilância, de mobilização permanente, foi apoiado pelo MST, pela Central Única dos Trabalhadores, pela Central de Movimentos Populares, pela União Nacional dos Estudantes. Então, eu acredito que muitas pessoas irão se deslocar a Porto Alegre. Eu acho que a gente pode ter ali o início de uma demonstração histórica no Brasil de apreço pela democracia. Não duvidaria, não me espantaria se a gente tivesse lá 500 mil pessoas, né, na rua no dia desse julgamento do Lula. E a gente também provavelmente estará lá presente fazendo a cobertura disso. Olha aqui, o Eduardo Motobraba me diz, eu estarei em Porto Alegre dia 24. Se você puder, Eduardo, diz de qual cidade você é, para até estimular as pessoas que vão falar, pô, o Eduardo está indo lá do Rio para Porto Alegre, de Curitiba, de não sei aonde. Quer dizer, quanto mais pessoas puderem se manifestar, eu acho que é importante. Aqui, a Daliane Morandi me lembra que o Expresso da Manhã, o Rômulus Maia, sugeriu até que o Lula antecipe a sua caravana da região sul para que ela termine em Porto Alegre. Ou seja, o Lula sai em caravana, termina a caravana no dia 23 e no dia 24 ele fica na cidade esperando o seu julgamento em segunda instância. E aí vou dizer um pouco do desespero de alguns colunistas da imprensa brasileira, evidentemente alinhados ao golpe em relação a essa questão do Lula, né? Começo pela Eliane Cantanhede, no estado de São Paulo, dizendo, olha, hoje o fator central da eleição brasileira são os 3 juízes de Porto Alegre. É uma vergonha, né? Quer dizer, você imaginar que 3 juízes de Porto Alegre vão poder se colocar acima de 200 milhões de brasileiros, né? Lembrando que o Lula tem 45% dos votos, segundo o Vox Populi, e vence em primeiro turno, né? Então a Eliane Cantanhede diz que quem vai decidir a eleição são esses 3 juízes, né? Ou seja, ela faz esse pedido, a imprensa golpista está fazendo esse apelo ao judiciário para que o Lula seja condenado, dizendo, olha, podem condenar que a gente dá retaguarda para vocês, nós daremos cobertura. E eu queria também falar para vocês da coluna do Merval Pereira, no Globo, em que o Merval afirma o seguinte, bom, quem sancionou a lei da ficha limpa foi o Lula não pode reclamar. Então, se o Brasil não é capaz de reconhecer o peso de 2 decisões judiciais, a sua democracia não vale nada, né? Então, o Merval está dizendo o seguinte, quer dizer, que as 2 decisões, a do Moro, em Curitiba, e a dos 3 juízes em Porto Alegre, estão acima do bem e do mal, também estão acima da vontade dos eleitores, e lembra que foi o próprio Lula quem sancionou a lei da ficha limpa. Eu vou aqui fazer um relato, eu acho que, quer dizer, quando começou esse processo de ficha limpa, eu fui visceralmente contra, né, porque eu já conheci um pouco da experiência italiana. Na experiência italiana, onde você teve lá o Mãos Limpas, que inclusive serviu de inspiração para a Lava Jato, a consequência foi o processo de judicialização da política. Esses instrumentos que aparentemente nascem com verniz de esquerda, né? Não, lei da ficha limpa, vamos punir os corruptos, corrupto não pode ser candidato, tal. Evidentemente, como você tem uma estrutura de classe no Poder Judiciário, eles passam a ser usados como instrumentos contra a própria esquerda. Então, qualquer condenação fabricada, né, logo vira um instrumento de perseguição política e de banimento de candidaturas. Lembro que, por exemplo, a ficha limpa quase foi usada aqui em São Paulo, na eleição para prefeito, né, quer dizer, contra o Russomano. E o próprio Russomano pôde ser candidato. Agora, imagina banir o Lula, né, que não só tem 45% das intenções de voto, mas a gente lembrou ontem que ele terminou, aliás, há exatos 7 anos, no dia 16 de dezembro de 2017, ele tinha a última pesquisa CNI-Ibope que mostrava a maior aprovação já alcançada por um presidente na história do Brasil. Então é assim, quer dizer, você banir com uma canetada, primeiro um juiz do Paraná, que todo mundo fala que nem poderia ser o juiz do caso, porque o imóvel é no Guarujá, o imóvel não tem relação com a Petrobras, quer dizer, já tem uma distorção na origem. Aí depois você pega esse processo, joga para Porto Alegre, a Globo fica lá, quer dizer, pressionando por uma condenação.
de um processo que já nasceu torto, justamente, quer dizer, com o único fim de retirar um candidato da disputa, isso não pode ser chamado de democracia. E aí eu lembro a vocês, quer dizer, que todo esse processo, toda essa destruição do Brasil, liderada pela Globo, que causou aí uma destruição das empresas, dos empregos e tal, ela tinha um único motivo, que era impedir a volta do Lula, né? Se o Lula tivesse, por exemplo, estou aqui batendo na madeira, mas se o Lula tivesse morrido, por exemplo, em 2011, nada disso teria acontecido, porque o objetivo, né, de impedir a volta do Lula não estaria no horizonte. Vou dar aqui um alô para outras cidades que manifestaram: Natal, Maceió, Porto Alegre, muita gente aqui também falando da caravana em Porto Alegre antes do dia 24, né? Então acho que vai ficar essa sugestão. Eu acho que não sei como é que vocês veem essa Minas Sul, Goiás, essa proposta de mobilização permanente, mas eu acho que é muito importante porque é o seguinte, quer dizer, janeiro vai começar muito quente no Brasil, literalmente, quer dizer, então a gente tem a semana entre Natal e Ano Novo, a primeira semana de janeiro relativamente parada, a partir do dia 8, quer dizer, só vai se falar do julgamento do Lula, da mobilização, das manifestações, já vai ter manifestação em Salvador, em outras cidades, e o Brasil vai poder se preparar para esse grande evento, para o qual o senador Roberto Requião pretende até trazer nomes internacionais, como a gente falou ontem, né? Queria também destacar para vocês o que é a minha tese, a tese que eu defendo é de uma frente democrática, desde já, que possa vir a se converter numa frente eleitoral no futuro. O que é uma frente democrática? É uma frente em que todos os candidatos da esquerda saem em defesa da candidatura Lula, que colocam numa carta que eleição sem Lula é fraude, né? E que o Lula se comprometa também, em hipótese de fraude, de apoiar, que ele se comprometa em apoiar o nome dessa frente que esteja melhor colocado e que todos dessa frente também se apoiem reciprocamente já no momento de governar o país. Gilberto, dizendo aqui, o Gilberto Garcia, que o Brasil deve parar contra o golpe. Marta Camargo, Natal de vigília, janeiro de lutas. Eu acho que essa é a mensagem, né? Enfim, aqui tem o Zé Antônio Aron falando: não, pare de criticar a Globo, chega de censura, o Brasil tem liberdade de expressão. Evidente que o Brasil tem liberdade de expressão. Agora, o problema da Globo não é o que a Globo fala ou deixa de falar. O problema da Globo é a pressão que ela exerce sobre as instituições, sobre o Poder Judiciário, para tentar sequestrar o Poder Judiciário e fazer com que ele atue em prol de seus interesses políticos e econômicos, né? Então, quando a Globo, quer dizer, pressiona um juiz para condenar o Lula, para que o Lula não possa ser candidato, ela não está fazendo isso em função de opinião, disso, daquilo, não. São interesses políticos, empresariais, econômicos e muitas vezes antinacionais. Então, espero que você possa um dia abrir seu olho em relação ao mal que a Globo tem representado ao país, tanto que a Globo, 50 anos depois do golpe de 64, fez um editorial pedindo desculpas por ter apoiado o golpe, e depois a gente descobriu que era um editorial extremamente hipócrita e cínico, porque um ano depois a Globo já estava liderando a campanha pelo golpe contra a Dilma. Então são dois golpes na sequência, no currículo, coisa muito grave na história do país. Tem uma matéria muito boa que saiu no estado de São Paulo também, dizendo que o Brasil poderá ter racionamento de combustíveis na próxima década, justamente pelo fato de ter parado todos os investimentos nas refinarias. Então, para quem reclama que não, o PT estava fazendo Comperj, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, a política do parente tem sido a de parar a produção, parar os investimentos nas refinarias. Mesmo com o Brasil tendo descoberto a maior reserva de petróleo do mundo, ele pode ser um importador de derivados, alerta feito aqui no Jornal Estado de São Paulo. A Teresa Cruvinel também fez um artigo sobre isso que a gente vai destacar, e isso foi dito com perplexidade pelo presidente do Clube de Engenharia, dizendo que a destruição do golpe é tão grande que o Brasil descobre a maior reserva de petróleo do mundo, entrega essa reserva de petróleo para grupos internacionais e pode estar prestes a virar importador de gasolina. Então, vamos encerrar por aqui esse nosso papo, né? Acho que a Daniela está fazendo aqui uma resposta para Ana: não confunda liberdade de imprensa com liberdade de empresa. Eu acho que a Ana que deu a resposta para a pessoa, exatamente, quer dizer, porque
A Ana, pelo que eu conheço, quer dizer, certamente ela está no campo democrático e no campo que reconhece a relevância da democratização dos meios de comunicação. Por falar em democratização da mídia, não vou deixar de fazer aqui o nosso comercial, que é a questão da campanha de assinaturas solidárias, que, graças a Deus, está indo muito bem. Eu vou só colocar o link para quem ainda não conhece. Muitas pessoas já gravaram vídeos em apoio ao 247, e mais os que gravarem vídeos também estão apoiando diretamente para que a gente possa, no futuro, ter uma televisão popular, democrática, progressista, com muita programação diária, né? Lembrando a vocês que a gente tem sempre uma entrevista praticamente por dia, Léo ao Quadrado, um debate. Provavelmente teremos aí já em janeiro programas com o Eduardo Guimarães, com o Igor Fuser, com outras vozes importantes na questão da defesa da soberania nacional. Lembro a todos vocês que amanhã às 11 da manhã estará conosco o senador Roberto Requião. Então acho que é uma entrevista imperdível, espero vocês todos lá. Bom domingo a todos, bom domingo de sol, cerveja, diversão aí com a família e sem cerveja, golpista. Beijão para todo mundo.